Bem-vindo a mais um podcast Café com Dentista, onde eu, Ana Flávia Persício, tomo um café com pessoas muito interessantes, conversamos e hoje não seria diferente. Hoje estou com Bruna Vilhena. Como você está, Bruna? Tudo bem? Tô bem, obrigada. Obrigada pelo convite também, é um prazer estar aqui com você hoje e bater um bate-papo, né? Vai ser legal nosso café, o Café com Dentista, o Dr. Gostoso. Capixaba e Bruna. Bruna é psicóloga, sexóloga, então hoje o assunto vai ter o que falar, bem interessante, e eu vou deixar que ela se presente. Quem é Bruna Vilhena? Mineirinha, pra começar por aí. Eu sou mineira, você sabia? Verdade. Conheço Bruna há muito tempo. Há muito tempo, longa data, longas histórias. As duas sagitarianas. É verdade, a gente tem Não muita é? coisa em comum. Verdade aí, ó. É, Ó o ao vivo, ó o ao vivo. o ao vivo mesmo. É, Mas, então, sou sagitariana, isso. sou mineira e tô aqui em Vitória já há 15 anos. E eu falo que a minha vida aconteceu aqui, Flavinha, porque eu vim fazer ensino médio, porque meus pais estavam no interior. E aí, nessa transição, né, a minha vida aconteceu, porque eu passei na faculdade, comecei psicologia, depois eu ganhei um percentual de uma bolsa numa especialização que chama Análise do Comportamento Humano. Nossa, que legal. A seguida, eu fiz sexologia. Então, hoje eu sou psicóloga clínica, comportamental e sexóloga. Ah, muito legal, bem interessante. Análise de comportamento. Você analisa normalmente as pessoas? Porque eu tô falando que eu analiso os dentes. Dentista é assim, a gente olha tudo e já tá analisando se aquilo ali é parede, se eu fizesse aquilo ali, né? Como é que você é assim com as pessoas? Tem isso? Tem essa análise? Então, tem Ou é muito algumas julgador análises. falar isso assim? Não, tem algumas análises que são alguns processos automáticos, Sim. mas outros não. Aí eu deixo só para quem paga mesmo a consulta. Até porque todo mundo analisa um pouquinho, Todo né? mundo analisa um pouquinho. Então, tem algumas análises que, de tanta gente fazer, ela fica automática, realmente. Sim. Mas acho que também ficar analisando o tempo inteiro é um pouco cansativo. É verdade, tem razão. Tem razão. Nesse nosso bate-papo, eu vou interagir um pouco as nossas profissões. Então, assim, eu vou falar como funciona na minha e vou perguntar como funciona na sua. Ótimo, vai ser um bate-bola legal. É, um bate-bola legal. Por exemplo, quando eu era jovem. Até parece, Flavinha tá na flor da idade. Eu no podcast falei com a mesma gafe. Não é gafe, é. Que isso, Tá eu adoro maravilhosa. verdade, eu brinco, eu adoro Tá verdade. maravilhosa. Quando eu era criança, adolescente, eu tinha os dentes tortos. Mas eu achava muito incrível o sorriso das pessoas que tinham os dentes alinhados. Eu achava isso demais. Eu sonhava com isso. Então, eu me tornei dentista muito por causa disso. Para que eu fosse a transformação na vida de alguém, como foram na minha vida, essa transformação. Então, para mim, meu legado, a minha missão na odontologia foi essa. Eu quero saber para você, como que a psicologia entrou na sua vida, como que ela foi uma escolha. É só uma observação. Já vai começar Já as vai pérolas. começar as pérolas, diga. Olha, o meu dente também era torto, tá? Eu olhava no espelho, eu levava um boom. Sério? Era muito feio, Mas Flavinha. era muito? Era muito. Eu usei não sei quantos aparelhos pra chegar a isso daqui hoje. Gente, então isso não foi uma coisa que te tocou tanto. Pois é, aí eu escutei você falando que isso te cada um- tocou, que foi um espelho pra você. Sim, como E- cada um lida de uma forma, psicologia Isso, também. exatamente. Aí eu escutei você falando, eu falei assim, por que isso não me motivou? Eu era feia pra caramba, até assustava quando eu olhava no espelho. Eu fui adolescente patinho feio, eu fui. Nossa, eu era assustadora. Eu lembro que tinha uma blusa do GC, aqueles jogos escolares, que era assim, tá com medo, e eu sorrindo com os dentes tortos. Sério? Então não Mas, foi essa. enfim. Pode ser psicologia, pode ter sido isso também, né? É traumatizada, foi fazer Foi psicologia. fazer psicologia. Não, então, o meu caso foi um pouquinho diferente. Isso é até interessante você falar, porque muitas pessoas vão fazer psicologia na busca de Sim. se compreender, de encontrar alguma lacuna. E o meu foi um motivo totalmente diferente disso. Eu sempre fui uma pessoa extremamente espiritualizada e conectada com Deus. Minha família vem de uma base espiritual muito forte. E quando eu tinha 4 aninhos, a minha mãe falou que eu cheguei para ela na sala e falei:
mamãe, você sabia que Deus me enviou para eu ser psicóloga? Nossa, até arrepiei. Assim, eu não tinha noção de profissões, eu tinha 4 aninhos. Nossa, mas isso Então, é assim, forte. é muito forte. E ela falou que desde então nunca houve desvio, porque criança normalmente fica: uma hora eu quero ser Várias bailarina, outra hora eu quero Sim. várias profissões. Ela falou que eu nunca me desviei. E meu pai tentou me persuadir para algumas profissões, porque tinha aquele preconceito um pouco social de que na época, né, o que funcionava era engenharia, medicina e direito. Sim. Então, meu pai tentou me influenciar para medicina. Ele falou: "Eu pago particular, vai, minha filha", e tudo mais, mas eu nunca me desviei. Eu tinha muito claro que aquilo dali era a minha missão. Nossa, que Então, bonito. desde os 4 anos, eu Sim. sabia que eu tinha vindo predestinada a isso Aham. e eu nunca me desviei. E o engraçado, eu nunca fui uma excelente aluna na escola, muito pelo contrário, era da turminha da bagunça ali. Mas na faculdade não, eu era uma aluna extremamente dedicada, eu participava de iniciações científicas, eu fiz intercâmbio dentro da minha área, eh, eu era representante de turma, então assim, eu era muito engajada Porque dentro você da entrou numa coisa que faculdade, te movia. era uma coisa que me movia, O segundo grau realmente tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não que a gosta. gente não Não tem como gosta. ser, né. Não que na faculdade não tinha matérias que a gente não Tem gostasse, também, né, tem Flavinha? também, verdade. Mas tem um propósito por trás que te Sim. move a você se empenhar. E eu sabia que aquilo dali, se eu não fizesse bem feito, era muito arriscado, porque eu teria que lidar com pessoas, vidas, e isso tinha muito significado para mim. Aham, é verdade. Então, realmente, eu sempre soube que eu queria ser psicóloga, mas, claro, as especializações foram ao longo do processo. Foram as suas escolhas dentro da psicologia. Isso. A análise do comportamento é uma abordagem dentro da psicologia, que tem a psicanálise, tem a comportamental, como tem junguiana, tem diversas abordagens dentro da psicologia. Uhum. Inclusive, é normal, às vezes, alguém não se identificar com X psicólogo e acabar se identificando com o Y. Sim, tenho várias Conta amigas. dessas Vai abordagens. trocar de psicóloga, a minha não tá dando certo. Troca, troca. E como essas questões, as questões mentais, elas estão, como a busca da psicologia está mais profunda hoje, né, as pessoas, isso já não é tabu, porque antigamente quem tinha psicólogo era doido, que é um absurdo, né? É um absurdo. Todo mundo, no momento da vida, precisa de ajuda e uma orientação em psicologia é maravilhoso. Aliás, eu acho que a gente precisa desde a infância, né? Eu vou abordar sobre isso mais à frente um pouquinho, mas como a profissão cresceu e que bom que as pessoas estão tendo como buscar. Ela deu um boom na pandemia, né? Sim, Na pandemia eu falo, eu fiquei sem agenda. sim. Então, realmente, as Para você foi pessoas bom. acessaram muito. Para vocês foi bom, né? Entre aspas, falando Entre assim. aspas mesmo, porque Sim. assim, para mim como psicóloga, não era legal ver aquele acúmulo de Que é um sofrimento. É. Era um sofrimento muito grande, você via cada vez mais chegando pessoas, sofridas mesmo, no contexto de ansiedade. pânico, de ansiedade. Verdade. Na pandemia, por exemplo, teve um recorde de divórcios, entendeu? Sim. O Então, povo não estava se aguentando dentro de casa. O Não. meu sobreviveu. foi um Deu colapso. certo. Eu acho que isso é para sempre depois que sobreviveu à pandemia. Eu costumo brincar que os casamentos que sobreviveram à pandemia São pra sempre. são para sempre. É verdade. O meu marido é parceirão, né? Meu marido Nossa, parceirão, ele é você ótimo. conhece, Sim. Entendi, isso é verdade. Na pandemia eu tive também muitas questões de fraturas de raízes, porque a clínica não fechou na pandemia, né? A área da saúde não fecha. A área de saúde não para. Não podia fechar. E muitos dentes trincados, devido a apertamento e bruxismo totalmente emocional, Totalmente. né? E dentes que tinham que ser extraídos e fazer implantes no local. Então, realmente também foi um recorde. E eu digo em nome de muitos dentistas que trabalham na área, né, na área de cirurgia, que isso aconteceu muito pós-pandemia. Foi interessante. É triste, mas são questões que realmente levam a gente a fazer algumas reflexões, né, Flavinha? Exatamente. E que bom que temos os profissionais que Da estão área. juntos, ajudando ao próximo, que essa é a nossa missão realmente. Com certeza. Né? Mas esclarece pra gente de uma forma bem clara, assim, o que faz um sexólogo. Várias coisas. E muita gente, as pessoas nem têm conhecimento, né? Ou tem um conhecimento bem raso. Né? Existe um conhecimento bem raso, eu acho. E um tabu muito grande em torno, né? Muito grande.
Então, isso acontece também. Eu tenho até medo dessas perguntas. Eu falo, olha os tabus, minha mãe vai assistir. Cuidado. É porque a Flavinha falou bem assim, terá perguntas picantes. Eu falei, farei perguntas de volta. Aí ela, Bruna, eu sou uma mulher casada. Eu falei, tá tudo bem. Minha mãe vai assistir. Sua mãe sabe que você tem 2 filhas. Como Mas é ela que não você sabe fez? como eu fiz, não. Ela Não sabe. Não. Não sabe. Não. Gente, veio por oração, né? Mas vamos ao assunto. O que faz o sexólogo? Muda o assunto. Vamos lá, o que faz uma sexóloga? Uma sexóloga, ela atua em diversas perspectivas. Ela pode atuar dentro do âmbito educacional, como também no de saúde, como palestras, como despedidas de solteiro. Sim. Eu utilizo muito a sexologia dentro da psicologia mesmo, no atendimento clínico, que também pode ser uma atuação também do sexólogo. O que acontece? Quando eu comecei a fazer pós-graduação em análise do comportamento humano, tinha uma matéria que era de terapia de casal. E eu me apaixonei por essa matéria. E quando eu comecei a atender casais... Você atende casais? Eu atendo casais. Muito. Eu vi que a questão sexual era uma questão muito grande em casamentos que estavam ali em déficit, em falência, entendeu? E esses casamentos tinham filhos? Tinham filhos. Alguns sim, outros não, tá? E te falar que a maioria não. A maioria não. A gente pensa que às vezes o filho pode ser ali... porque ele toma muito tempo, né? Toma. Mas eu falo que até a maioria não. E aí, quando eu comecei a atender e eu vi que tinha muitas questões de cunho sexual que era uma demanda em terapia, eu falei, preciso me aprofundar nisso. Foi quando eu também conversando com meu pai, que era ginecologista e obstetra, hoje já falecido, ele falou assim pra mim, filha, o mercado ele tá carente de profissionais do campo de sexologia. Eu tenho muitas mulheres que chegam no meu consultório e não sabem lidar com algumas questões na cama mesmo, de autoconhecimento. E isso é uma coisa que eu acho que você vai ter muita facilidade em falar e se desenvolver, porque sempre foi um assunto naturalizado na minha casa pelo meu pai ser da área da saúde. A minha mãe é mais conservadora, mas o meu pai é da área da saúde. Então, assim, ele sempre trazia casos, quando menstruava, ele vinha, ele mesmo começava, a gente pensa que essa função é muito da mãe, mas ele vinha junto, por ele ser ginecologista, ele trabalhava também, abordava. Meu pai falando isso. Então, assim, eu cresci num ambiente onde isso sempre foi muito naturalizado. Então, para mim, nunca foi um tabu. E as pessoas até falam, Bruno, você tem uma facilidade enorme de falar desse assunto de uma forma natural. Você que acompanha meus conteúdos no Instagram, você sabe que eu falo. Não, passa seu Instagram também, porque é ótimo, gente. Eu dou risada. Ela é muito divertida nesses conteúdos. Então, né? Fala seu Instagram aí. É @VilhenaBru. Isso. Então, eu sempre falei de forma muito tranquila e sempre consegui conversar com muita naturalidade. Então, eu implementei a sexologia nos meus atendimentos. Hoje eu atuo dessa forma, como também atuo em despedidas de solteiro. Quando necessário, eu dou palestras em escola, né? Naquela fase da puberdade, que a gente também vai chegar nela aqui. Com certeza. Então, tudo isso, a sexologia, ela está inserida. E quando eu me especializei, acabou chegando também muita disfunção sexual no meu consultório. E mais de homens do que de mulheres, acredite se quiser. E numa faixa etária de 20 a 30. Nossa, na fase, né, que estão cheio de... Que a gente pensa, né? A gente pensa. Que é a área de mais... o momento de mais vigor, vamos dizer assim. Sim. E não. E não, porque as pessoas estão cada vez com mais ansiedade, mais imediatistas, sobre controle de outras coisas. E acabam... questão de hormônios, anabolizantes também influenciam isso. Influencia a busca dessa estética. Dessa estética. Né? A estética, ela abala tanto nessa questão de ordem orgânica, que a gente fala que é o uso de anabolizantes e coisas do tipo de forma inadequada, como também o emocional do sujeito, que às vezes tem aquela imagem distorcida, a não aceitação do corpo no momento de tanta vulnerabilidade, que é o momento na cama. Então, eles acabam tendo muita dificuldade nesse processo. E eu fui me apaixonando e me encantando cada vez mais pela área. Mas é muito interessante mesmo. E o legal da gente conversar é que eu vou também aprendendo muito mais, entendendo muito mais sobre o assunto. Porque, na verdade, os assuntos são interessantes. Muitas vezes a gente só desconhece.
É verdade. Não é verdade? Sim. E hoje, cada vez mais, a gente tem buscado essa quebra de tabu, principalmente em torno das mulheres, que têm uma dificuldade muito grande de se tocar, de se conhecer, Os tabus aí, os novamente. tabus. E aí, muitas meninas vêm até o meu consultório querendo realmente chegar ao famoso orgasmo. E hoje em dia, muitas mulheres não sabem nem o que é isso, ou passaram uma vida inteira num casamento e nunca conseguiram atingir. E nunca atingiram. Tem um percentual disso? Olha, a última vez que eu Algum olhei, estudo, né? tem. É porque eles atualizam, né? Mas a última vez que eu tinha olhado, estava em torno de 32%. Tava alto ainda. Alto. Alto. É alto mesmo. Não atingem o orgasmo nas relações sexuais. Mas está aí para ajudar a todas. Tô aqui disponível. Todas e todos, né? Sim. Na minha formação, como eu trabalho, eu atendo crianças, atendo adultos, trabalho com ortopedia infantil, ortodontia, implante, próteses. E na odontologia, nós fazemos cursos teóricos e práticos ao mesmo tempo, né? Nós trabalhamos junto com a teoria e com a prática. Como é a formação do sexólogo? Existe uma prática? Existe só a teoria? O sexólogo ele tem que ser psicólogo? Ou ele pode ser sexólogo mesmo tendo algum outro curso superior? Como é que se dá essa formação? Pode ser, sim, de outras áreas. Pode ser, né? Pode ser físio, pode ser da medicina. No caso, o ginecologista ele pode se especializar em sexologia, como psicólogo também pode. Então, algumas áreas de saúde são permitidas para atuação. A gente vê numa maioria, né? Físio, porque, por exemplo, a Kátia Damasceno, ela é físio. Ela é fisioterapeuta pélvica e ela se especializou em sexologia. Legal. Entendeu? Mas a gente tem outras pessoas aí consagradas no mercado que são psicólogos. A maioria é psicólogo, pelo que eu olho por aí. E tem alguns ginecologistas que buscam se aprofundar nessa área, mas não com o objetivo de atendimento, mas sim de dar um suporte, um acolhimento maior dentro de uma demanda Pacientes, né? para os pacientes, exatamente. E você perguntou sobre a formação em si, né? Você tem práticas, você faz treinamentos, porque na minha área tudo é assim, né? Para eu entender um pouco mais como é que é a sua. Tem a maioria do curso é teórico, sendo bem honesta, mas a gente tem o famoso estágio, né? E aí o estágio ele é supervisionado e depois você faz um TCC em torno. Algumas faculdades autorizam a dispensa do TCC, outras não. Mas tem uma parte prática que eu considero menor. Mas eu falo que a prática mesmo, Flavinha, é na atuação. Sim. Eu falo que aí não tem jeito. Que você usa toda a sua base teórica. Porque na odontologia não dá para não ter prática, né? E direto na atuação, mas a excelência, sim, ela vem com o tempo e com a atuação em clínica também. Na faculdade de psicologia mesmo, eu não senti tanta prática. Eu fui sentir mais na análise do comportamento humano, que lá tinha muito interessante isso, estágio, muita coisa. Isso é bem interessante. Mas assim, claro, tem algumas experiências, algumas coisas que a gente faz, mas eu falo que a maioria é teórico. Sim. E os cursos ajudam muito por fora. Sim, sim. Eu estou no momento que eu também faço cursos que não tem prática, porque a gente já tem a prática. Isso. Então, é um detalhe, é um grau de chave, é um detalhe para certas coisas que melhoraram e que não tem ali a prática em si. É isso mesmo, é o insight. Exatamente. Você acaba tendo um... É o detalhe a mais que vai fazer a diferença, sim. E como eu estou falando da minha profissão, você acha que as nossas áreas se relacionam? Eu acho. Inclusive, eu ia até te perguntar se você tem algum... Mãe, momento de tensão. Mãe, pula essa parte. Não pula não, vai ser interessante. Eu acho que se relaciona sim, em muitos aspectos. Vou falar aqui numa perspectiva geral e depois eu vou fazer uma pergunta para ela. Eu acho que, por exemplo, se você está numa relação, se o cara, por exemplo, tem mau hálito, influencia na conexão do casal. Eu acho também que se você está se relacionando com uma pessoa e você tem uma DST e tem ali um processo de um oral, você pode contaminar a boca, a garganta, né? Todo aquele processo. Você já pegou algum caso nesse sentido? Conta pra mim. É difícil eu abordar como a pessoa pegou a doença, né? Porque a maioria das doenças transmitidas por saliva são as virais, gripe, inclusive falamos da Covid, a Covid também é a mononucleose famosa, né? A doença do beijo. A doença do beijo.
Um amigo meu já pegou, Flavinha. É, Micareteiro ele, né? exatamente. Eu ia falar do Vital, mas eu ia cair na gafe de novo da minha idade. Inclusive, o Vital voltou e a maioria já é da minha idade Eu ainda, pensei que né? você ia São falar. E a meus. doença do beijo também. Voltou não, porque a maioria do Vital são as pessoas mais velhas, É casadas. Hoje, gente, não vou verdade. fazer propaganda pro Vital, não. Mas é ótimo. Então, assim, voltando, quando o Vital era outro Vital, no passado, essas doenças transmitidas são doenças que geram febre, aquele mal-estar, garganta ruim. Então, são doenças que a gente não consegue diretamente dizer como a pegou, porque as Mas você nunca viroses... pegou, tipo, uma gonorreia na garganta, não? Nunca peguei gonorreia na garganta, nem Ai, eu, que nem o paciente, né? Que eu sorte. joguei um duplo sentido, né? Mas herpes bucal, que é uma doença também herpes, transmitida, muito, muito. Mas herpes, não tem como eu dizer que também É pegou verdade. pelo beijo ou por uma relação, porque a herpes ela pode também aparecer na pessoa por queda de imunidade, né? Tem crianças, às vezes, que têm herpes. Então, mas são doenças que aparecem sim e que a gente tem que ter cuidado. Então, a maioria das vezes, eu encaminho para médicos, né? Porque eu acho que seria mais especializado, mesmo eu sabendo algumas medicações. É interessante a gente orientar, Claro, mas você né? já escutou alguma história de algum colega que pegou uma bizarrice assim? Já peguei, tive histórias e aí foi encaminhado para patologistas, né? Ah, ótimo. Algumas às vezes até fizeram biópsia para ver exatamente o que era, É muito né? interessante, né? E o tal do Exatamente. mau hálito? Conta pra gente. Se acontece assim, da pessoa pegar, de você escutar uma reclamação desse mau hálito, você conduz a pessoa como orientar o outro? Como é que pode ser feito nessa situação? Então, Fiquei eu curiosa. iria te fazer a mesma pergunta. Eu vou falar na minha, depois você me responde por Ótimo, você. ótimo. O mau hálito, eu como dentista tenho a obrigação de diagnosticar e falar com o paciente. Então, isso faz parte da minha profissão. E eu também tenho pacientes que reclamam do mau hálito do marido. Isso é multifatorial. O mau hálito pode ser por cárie, por estomatite, que são feridinhas na boca, pode ser por problemas no estômago. O mau hálito pode ser por falta de água. A pessoa não tem o hábito E a de beber alimentação água. também, né? A alimentação também, né? Então, a gente precisa fazer um estudo para ver de onde vem a causa do mau hálito. Então, qual é a minha orientação? Primeiro, eu bebo bastante água, sempre, né? Uma amiga minha fala, a gente nunca nega um copo de água. Mesmo se tiver sem sede, temos que tomar um copo de água. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é a gente buscar saber qual é a razão, né? De ter um mau hálito. Isso aí, no consultório, a gente já consegue identificar muita coisa conversando. Só que é um assunto muito delicado. Você fala com a pessoa que está vindo dela um cheiro ruim, é muito delicado. Não só de boca, como de corpo, né? É delicado. Eu queria saber de você se algum cliente seu, você chama cliente ou paciente? Paciente. Paciente. Se algum paciente seu já questionou isso, do parceiro estar com mau hálito, ou você já percebeu e teve algumas, será que eu falo? Será que eu não falo? Já aconteceu isso com você? Então, atualmente eu atendo online, né? E também, mesmo presencialmente, tem um distanciamento muito grande do terapeuta com o paciente. difícil. Então, é mais difícil de eu sentir alguma coisa nesse sentido. Mas já reclamaram comigo numa questão de ser asseado, um processo de limpeza geral. Do geral. No geral, exatamente. A pessoa era muito asseada e o esposo dela nem tanto. Então, foi uma demanda. Né? E aí, assim, a minha condução é muito sutil nesse aspecto, porque eu tomo muito cuidado. Então, eu vou te dar exemplos até hipotéticos para você entender como é que seria uma condução, como eu oriento. Se for um caso de mau hálito, como eu sou analista do comportamento humano, eu vou fazer um tanto de pergunta para a esposa dele para entender se houve sempre um mau hálito, se isso foi uma mudança recente, o que alterou na rotina. Então, faço uma análise do contexto. Porque, às vezes, o cara está com uma sobrecarga enorme no trabalho e não está se alimentando, não está bebendo água. Então, é uma fase. E, às vezes, você não precisa ser tão agressiva ou tão incisiva sabendo que aquele contexto é passageiro. Talvez um cuidado com o marido em preparar uma garrafinha de água ou uma alimentação mais saudável, estimular ele a isso, seja já um processo que você não precisa diretamente advertir a pessoa. Já está pesado demais o processo para ela. Então, eu busco primeiro analisar o contexto para depois aplicar um processo de intervenção.
Mas no casamento em tudo isso lá, Tem não só nessa questão do que a gente está falando, tocando do mau hálito, mas em todos os processos. todos os interessantes, processos, ter esse cuidado, isso. parar para pensar como está o outro, como está a vida do outro. Só que as pessoas normalmente vão no automático do apontar, julgar, pontuar, né? Então tem todas essas questões. Então, normalmente eu procuro fazer isso. E aí, quando é um processo de falta de higiene geral, eu procuro entender como é que foi o processo de aprendizagem de higiene ao longo da história de vida do indivíduo. Porque às vezes ele entende que um banho é necessário, às vezes ele não entende a importância de tomar banho, por exemplo, depois de fazer uma relação sexual. Às vezes para ele aquilo não tem valor. E não é porque ele é porco, é porque ele não entende Sim. a importância daquilo. Sim. E aí cabe um processo educativo em cima daquilo. Entendeu? E às vezes eu até brinco com minhas pacientes. Leva ele para assistir uns conteúdos meus, algumas coisas assim, e aí eu já posso propositalmente assim para ajudar. Então, por exemplo, a importância de fazer xixi pós-relação, para às vezes a pessoa tá sempre com reincidência de uma candidíase, de uma infecção de urina, e aí a pessoa entende a importância daquilo, entendeu? Então, no caso, você tá deitada na cama com seu marido, olha que conteúdo legal, você não precisou verbalizar para ele que ele precisa tomar banho, mas você compartilhou um conteúdo educativo com ele. E a partir do momento que ele tomou consciência, vocês podem estabelecer uma rotina juntos para que isso ocorra de forma saudável. Tomar um banho. Isso, tomar convida. E aí ele vai começando a se conscientizar e se educar da importância, e aí você vai instalando um novo hábito nele. Sim. Muito melhor do que você advertir de forma grosseira. A gente tem toda uma estratégia por trás. Com certeza. Esse é o segredo do casamento, na verdade. Dizem que é, né, Flavinha? Não casei ainda, não sei, mas dizem que é. Dizem que Tô fazendo um estágio com meus pacientes. Você vai vendo que dá certo, que não dá certo. Exatamente. Então, pensando assim, estrategicamente nas nossas profissões, o que você acha que a gente pode, como estratégia, se unindo, uma forma que dê certo? Por exemplo, eu nunca tive nenhum paciente que veio para mim porque a psicóloga ou sexóloga encaminhou, entendeu? Mas eu, como dentista, é psicóloga, eu não sou psicóloga, tá? Mas todo dentista é psicólogo. A gente trata e depois bate papo, porque eu gosto de falar, né? Por isso que eu comecei esse podcast, eu adoro conversar. E com os meus pacientes a gente conversa muito, tem muita troca, e muitas vezes eu falo, por que você não procura ajuda? Por que você não procura um psicólogo? Pode te ajudar mais nisso. Muitas vezes os pacientes choram, entendeu? Adolescentes que se acham feios, fazendo tratamento ortodôntico. Eu falo, cara, você não tem noção como você é linda, e realmente são lindas, mas aí choram, se emocionam. Então, assim, eu acho que a profissão da saúde, a área da saúde, ela pode estar sempre conectada. Existe alguma forma que você acha que seja interessante estrategicamente para unir um pouco mais o dentista com o sexólogo? Olha, Flavinha, eu penso que todas as profissões estão interligadas. Inclusive, eu tenho um quadro no meu Instagram que chama Quinta com Especialista, que você tá nele, inclusive, justamente para provar isso e para estimular essa união entre as profissões. Eu acho que uma das formas da gente fazer isso é com divulgação de conteúdo, para tomar conscientização. Porque se as pessoas não têm educação e não criam consciência de como essas áreas elas participam, elas se interligam, como é que elas vão associar isso? E eu acho que cabe a nós profissionais se unirem para o compartilhamento desse conteúdo. É verdade. É a forma como eu tenho feito. As mídias sociais, elas estão aparecendo tanto no momento, estão tão cheias de força, né? Que às vezes você realmente postar um conteúdo dentro da odontologia, as pessoas vão se atentar, procurar os seus dentistas. Exatamente. Então, é a forma como eu tenho contribuído dentro da minha área para que isso ocorra. Eu tenho toda quinta um quadro com um especialista. Eu já vi esse quadro. E você vai estar nele daqui uns dias. Estarei próximos. Exatamente. E olha que outros profissionais façam isso também, porque é uma coisa muito importante essa união das áreas. Sim, é muito importante mesmo. E é até bom a gente falar sobre muito como o que cada cada área mais especialista de cada profissional, para que possa indicar, né? Eu também acho que esse processo de referência, de indicação... Aquele que é muito bom, aquele nessa área também é muito bom, é bem legal mesmo. Exatamente.
Falando em mistura de profissões, no meu consultório, eu atendo os meus pacientes assim como cada caso único, ou seja, é muito personalizado. Por exemplo, eu tenho um paciente que falta um dente. Eu posso colocar nele um implante ou posso colocar uma prótese removível sem implante. Porque depende de se ele pode pagar, se ele não pode. Na ortodontia, a mesma coisa. Tem paciente que vai para os alinhadores, eu uso muito Invisalign, mas tem uns que vão por fixo, que são aparelhos mais baratos. Então, a importância de personalizar o atendimento para cada paciente como único. Na sua área, hoje em dia está muito mudado. Não existem padrões sexuais socialmente impostos mais. Como que você lida com isso? Isso é difícil? Isso é fácil? É tranquilo? Faz parte da natureza? Você lida bem? Como é que foi isso por esse processo? Eu entendo que cada um se identifica da maneira como quer. Sim. E eu acho, assim, que pra mim é naturalizado, mas Faz eu diferença acredito nenhuma. não, mas eu acredito que é porque eu sou da área, Flavinha. Sim. Porque eu ainda vejo que a gente vive numa sociedade muito machista Uhum. e apesar de terem muitos avanços em muitas coisas, a gente ainda precisa melhorar muito como sociedade em relação a diversos preconceitos existentes aí. Concordo com você. Então a gente tá sempre aí no progresso, lutando. Então, assim, em atendimentos também, emocionalmente também não faz diferença, né? Não faz. Da mesma forma que você falou aí sobre condução, né, que você falou: tem a condução, eu avalio quanto a pessoa pode pagar para eu saber se eu vou usar a intervenção X Isso. ou Z, né. Na psicologia é um pouco diferente. Quando eu falo psicologia, é porque a sexologia está dentro da psicologia, né, gente. A gente fala que quem dera se o ser humano fosse um bolo de receita pronta. Seria muito mais fácil de resolver todos os problemas, mas não é bem assim que acontece. A gente tem vários caminhos que a gente pode tomar. Então, normalmente, quando o paciente ele vem com uma demanda emocional, eu crio uma estratégia junto dele e eu falo assim, ó, agora você vai testar por uma semana e você vai me voltar aqui na semana seguinte e falar como você se sente. Se funcionou, a gente vai continuar com essa vertente e vai acrescentar mais uma intervenção. Igual quando o paciente volta e você aperta um pouco mais o aparelho, então acrescento mais uma intervenção. No caso, se ele volta para mim e fala assim, Bruna, eu não consegui fazer, eu não mantive sob o controle do exercício, aí eu sei que não funcionou, eu tenho que mudar a estratégia. Aí eu crio uma nova estratégia. É mais complicado para você que para mim ainda. Porque às vezes eu zero. E eu, se eu aperto, ou se eu afrouxo, ou se eu expando, eu fiz a ação. Ali basta esperar o tempo. Por mais que fisiologicamente cada um responda de uma forma, cada movimento dentário, o ósseo de uma forma diferente, mas a minha função, a minha missão ali eu já fiz. Você ainda precisa de uma resposta. Precisa. Então, aguarda a resposta do ambiente junto ao indivíduo para conseguir saber se eu vou ter que zerar o processo e iniciar de novo ou se eu vou poder continuar aplicando uma outra intervenção em cima. É isso aí. Interessante. Sim. Vamos falar de estética. Quem não gosta de beleza? Gostamos, né, Flavinha? Nós adoramos beleza. Para mim, estética, ela é sinônimo de beleza e saúde. Porque na minha área, eu entro com a saúde. Quando eu faço uma remoção de cárie, quando eu faço uma troca de prótese, quando eu tiro tártaro, quando eu clareio o dente. Então, tudo vem junto. É claro que na odontologia a gente tem que pensar na saúde, porque tem que ter alguns cuidados, né? Às vezes, excesso de estética não é saudável, né? Em áreas de prótese. Mas, tirando essa parte, aumento a beleza aumenta o bem-estar da pessoa de uma forma geral. Dentro dessa parte estética, eu vou te fazer 3 perguntas. Ai, meu Deus. Quem é mais bonito? Tem menos bloqueio na sexualidade? Quem é mais bonito? Ou se acha, se considera mais bonito? Porque beleza é um parâmetro, né? Flavinha me colocar numa saia justa. Autoestima é tudo na vida também, né? Tem uns pacientes que eu gostaria de encapsular e vender a autoestima deles. Nossa, que bom, né? Mas eu acho ótimo. Mas tem outros que não. Tem outros que tem que mereciam Tem que comprar a cápsula do outro coleguinha. Vamos lá. Como é que são esses bloqueios em relação à estética? A estética, aí eu vou falar numa visão geral também, tá, Flavinha? A estética na psicologia, ela só é bem vista se ela for dosada.
Se ela não for dosada, ela não é bem vista. Então tem esse ponto, porque quando, ainda mais nós mulheres que sofremos uma pressão social muito grande sobre a estética, Sim. gera distorção de imagem, gera adoecimento, então não é legal. Gera danos à saúde mental. E o Instagram estimula muito isso, a esse dano em cima da estética, né? Danos emocionais. Então tem esse agravante. Mas eu não posso fechar os olhos e dizer que também a estética ela não tem o seu lado ok, usada de forma adequada. Porque quando você pensa em estética, igual você falou, você pensa em autocuidado. E o autocuidado, ele é uma coisa que o ser humano tem que buscar. Você tem que ter carinho com você. E o carinho, ele começa desde o momento que você escova o seu cabelo, que você escova o seu dente, que você se veste, você se olha no espelho e você se reconhece. Então, isso daí é importante, você ter esse cuidado. Isso, querendo ou não, tem uma estética que está sendo montada ali para você se visualizar da maneira como você gosta. Então, nada disso é ruim. O ruim é a forma exacerbada como anda acontecendo. É verdade. Então, eu acho que o ponto é todo esse. Eu acho que tudo nessa vida é uma questão de equilíbrio, né? Então, quando você me pergunta quem é mais bonito... Ou se acha mais bonito? Então, pois é, já teria que abrir duas perguntas aí. Porque eu acho que, em questão de beleza, as mulheres estão à frente porque é mais exigido delas. Sim. E não necessariamente por ser, mas por ter uma cobrança ali em cima. E quem se acha mais, talvez sejam os homens. Ah, Bruna, mas por que você está estereotipando dessa forma? Não é estereotipando dessa forma, é porque quem recebe mais cobrança se sente pior, se sente mais pressionado e está o tempo inteiro em busca de uma perfeição inatingível. Os homens não passam por esse processo. Eles não têm isso. E tá tudo bem, não é? Exatamente. E normalmente o ideal é que nem tivesse pra gente, né? Não é que eles tivessem essa cobrança. É que a fosse uma gente coisa não equilibrada, tivesse, um que fosse equilibrado, um cuidado geral e linear, né? Não essa oscilação contínua que a gente vive. O homem, por exemplo, se você parar para pensar, existe ditados sociais que até naturalizam a falta de cuidado dele, como, por exemplo, quem não tem barriga não tem história. Já escutou essa? Já. É verdade. Até riso tem aqui no fundo da gravação. Exatamente, porque é isso. Se a gente parar para pensar, para eles a cobrança ela é tão banal, ela é quase inexistente, que até o processo de você ter uma barriguinha vira charme. Vira charme. E a gente, se falarem com a mulher assim, tá com uma barriguinha, hein? É ofensivo. É ofensivo, exatamente. Eu tô com uma barriguinha. Eu quem é ela pra falar que eu tô com uma barriguinha? Entende como é que esse processo é desigual? E é doloroso. É doloroso. É doloroso. Então, na hora H, pergunta 2. Estética você acha que interfere ou não? Interfere. Interfere sem dúvida nenhuma. Porque nós, seres humanos, a gente tem os 5 sentidos, né? Tato, paladar, visão, todos esses. E a visão é uma delas. E o tato? E a gente não pode negar que quando, por exemplo, a gente tá passando num shopping, tá passeando num shopping ou tá numa festa, alguma coisa assim, a primeira coisa que te atrai é o que você tá ali enxergando. É verdade. Depois vem as outras É coisas. verdade. Então, como é que a gente pode falar que essa questão estética não importa? Seria muita É hipocrisia. verdade. Então, importa, tem peso sim. Importa sim. Pergunta 3. Bebe a sua água. Você tem alguma dica para arrasar na cama? Dicas de Bruna? Uma menina tão estética. Ai, gente. Quem dera, né? Se tivesse um manual na cama, já pensou, Seria Flavinha? ótimo, né? Que isso, hein? Manual na cama e manual de filho. Nossa, seria ótimo. Como ser mãe? Calma. Mas não vamos mudar de assunto, não. Calma. Volta. Deixa eu responder essa do na hora H. Né? Se tem uma receita infalível, não é isso? Se eu tenho uma receita infalível. Flavinha, olha, eu já testei muitas coisas.
Quem nunca, né? Quem nunca? Mas quando eu falo que eu já testei muitas coisas, é no sentido de me perceber na cama e entender se tem alguma coisa que funciona. Uhum. E se eu te falar que eu encontrei? É mesmo? Você pode contar ou não? Posso contar, claro. Ai, meu Deus. O segredo... Pula 10 segundos, mãe. Sabe o que eu acho engraçado? Que todo mundo julga que eu vou falar uma coisa muito pesada. Nem é, né? Nem é. Não. O segredo para algo infalível na cama é a conexão. Ah, com certeza. Aí eu tô contigo. É a conexão. Quando você está conectado com alguém, você está sujeito e se permitindo a sentir tudo. É verdade. E quando você se conecta, você também está partindo do pressuposto que vai haver uma reciprocidade, então uma conexão de volta. Então aquilo dali vai permitir com que as coisas fluam de forma muito intensa. Verdade. Te falar que eu já não pensei, vamos performar aqui, né? Já testei, mas você acredita que eu fiquei muito mais sob controle da performance do que da troca? Porque você pensa assim, não, Queria tem mostrar que uma colocar a perna pra performance, cá, isso, fazer assim, fazer ele virar de cambada. Mentira, nem tem essa habilidade toda, tá, gente? Mas o que eu tô querendo dizer é assim. Não tem essa habilidade toda. Mas eu quero assim... cansa só de pensar. Aquela... aquela não. virada de perna. Cambalhota assim. não tem necessidade. Eu tô falando sério, Flavinha. Tem uma outra posição que você se arrisca. Aham. Vamos dizer assim, dentro do seu limite. Sim. A que você se arrisca mais. Aham. Ainda assim, você fica muito mais preocupada com a execução do movimento do que você viver o momento. É verdade. E isso não é legal. Por isso que eu bato na tecla e eu vou bater na internet até cansar de que a sexologia ela não se trata de performance. Sim. Ela se trata de conexão, de você estabelecer acordos. É muito além dessa questão. Porque até chegar na performance, tem toda uma conquista diária. É verdade. Tem muita coisa que tem que acontecer antes. Sabe por quê? Se o antes não tá bom, você pode fazer o Kama Sutra que não vai dar em nada. O homem vai fugir da sua vida. É verdade. Então, eu cheguei à conclusão que o infalível mesmo é você estabelecer uma conexão para que na hora H você consiga sentir o cara e sentir tudo que a relação sexual tem para te oferecer. Ai, gostei da resposta. Gostou? Bonita, Ai, que bom. Achei legal. Vamos agora para o mundo um pouco mais maternal? Vamos, ela quer Quero ir pro mundo infantil porque ela tem interesses. Tem Vamos lá. interesse. Muito interesse. Tudo bem que eu já fiz vou te falar o que eu faço, mas quero ver também se tem alguma coisa mais interessante para eu fazer. Eu tenho 2 filhas de 8 e 10 anos. Conheço as princesas. Coisas mais lindas do mundo. Eu sou apaixonada. E o que acontece? Elas já vão para a escola, convivem com outras crianças, já têm acesso à internet, né? A de 10, a de 8 não tem o celularzinho dela, mas ela já tem. Vê um vídeo ou outro, né? Vê um vídeo ou outro, tal, dança o dia inteiro, canta. E acaba que você já ensinou danças que não tinha necessidade. Não precisava contar isso aqui, não né? tinha necessidade, mas tudo bem, vamos continuar. Já ensinei um TikTok. Já, foi o primeiro TikTok. A primeira foi com a tia Bruna. Olha, Né? o pai quis me matar. Thiago quis Ele quis me matar, mas eu falei, deixa ela dançar, gente, Deixa elas dançar. ouvirem isso e tá lá com a tia Bruna. Lá no... Desenrola, bate e joga de ladinho, lembra? Mas, voltando à minha pergunta. Como eu já tenho muito acesso à informação, como já tem muitas perguntas, chego em casa com perguntas que eu falo, meu Deus, aonde você escutou isso? Como abordar esse tipo de conversa de sexualidade com elas? A Giovana, de 8 anos, eu sou lúdica ainda. Eu explico de uma forma lúdica. Porque para ela ainda assusta algumas coisas. O quê? Sim. É assim? Entendeu? Então, eu acho que eu tenho que ir com calma. A Júlia, mais velha, eu já converso mais, eu já sou clara, já sou franca, e eu peço que essa conversa fique entre nós. Por quê? Porque às vezes a coleguinha da escola não teve essa conversa com a mãe. Eu acho que essa conversa tem que ser com a mãe, com o pai, dentro de casa, não aprender na rua. Então, como você acha que é a melhor forma de abordar isso nessa fase da infância? Depende do que for trazido, né, Flavinha? Às vezes vem coisas cabeludas. Como que? Meu Deus, não posso. Aí minha mãe tá assistindo.
Não, mas a dúvida de uma Tô criança, o brincando, que tô você acha que brincando. pode ser? Elas perguntam como funciona, o que acontece, mas é assim mesmo? Mas por que que os amigos brincam assim? E às vezes tem umas brincadeiras que são desagradáveis. O que que ele quis dizer com isso? Então, aí com a mais nova eu falo de forma mais lúdica, mas ele fala isso significa isso não é legal falar, não tem necessidade de falar isso na escola, mas eu explico tudo, como os filhos nascem, como tudo é Como é que você feito. explica como os filhos nascem? Expliquei. Igual para a aulinha de ciências. É assim, papai é assim, mamãe é assim, a gente namora. Expliquei tudo para a mais velha. A mais Entendi. nova não perguntou os detalhes, então não tem necessidade de ser Isso, falado. isso mesmo. Então, vamos lá. Para cada situação, como eu falei, há um tipo de condução. Aham, O certo é que não seja reprimida, sim. ou que não haja uma briga em torno, como as pessoas fazem, não pode me perguntar isso, onde você aprendeu isso? É, Até sem ter noção, essa entonação do é. onde você aprendeu isso, Assusta, né? assusta a criança. Próximo eu não vou perguntar para a mamãe que é uma briga. Exatamente. É. Então, a primeira ideia é você não gerar um afastamento da criança, Aham, para que ela sempre possa vir a você e se sentir confortável de tirar as dúvidas aham. com você. Então, por exemplo, o que acontece muito, que chega pelo menos no meu consultório, que aí eu vou conseguir exemplificar para vocês como que a gente deve conduzir, né? É a menina se tocando, Uhum. né? Começando a descobrir ali o corpinho, ou o menino também, naquela fase que já começa. E não começa na adolescência, tá, gente? Começa antes. Sim, entender que isso É é na normal. pré-adolescência ali, às vezes muito novinha Aham. ali, 8, 9 anos, já pode começar a estar se tocando. Uhum. Então é normal acontecer sim. E aí a criança ela não tem muita maldade, né, então às vezes ela vai fazer no sofá da sala, Com as ela não pessoas perto das pessoas que ela confia. exatamente. Então esse é o momento em que você vai chegar para a criança e você vai pontuar para ela: "Olha filha, eu vi que você estava tocando, na sua pepequinha ou no seu peitinho, Aham. esse é seu corpinho, você tem todo o direito de se tocar, de conhecer ele, mas o nosso corpinho é uma intimidade nossa, é um processo nosso, e não é legal que a gente fique fazendo isso com outras pessoas assistindo, mas é legal que a gente entenda o nosso corpinho. Uhum. Então, quando você quiser isso, que é um momento de intimidade seu com o seu corpo, que você faça dentro do banheiro ou debaixo de uma cobertinha, que você conduza ali onde é o local apropriado. Então, no caso, você vai só reeducar ela. É legal que você conheça o seu corpinho, mas é uma questão de intimidade. É Aí uma a gente troca já vai sua cortando os com. tabus. Mulher não pode se Exatamente. tocar, mulher não pode se conhecer. Não, Não, pode. pode. Mas no lugar, No lugar você aprendendo adequado. certas e recebendo essa informação com amor, isso deixa de ser um alerta, né? Uma zona de Exatamente. Você perigo. só vai conscientizar ela que é um momento de descoberta. E como ela ainda está descobrindo, o ideal é que seja uma troca dela com ela mesma, um Aham. processo de intimidade. Uhum. Então, é sempre trazer a pessoa para próximo de você e naturalizar o processo máximo que você conseguir, sem fingir ou mentir ou inventar histórias. Ah, não sei do que da sementinha. É, Não existe sementinha. é. Entendeu? Então você vai explicar: "Ah, o papai e a mamãe namoram e veio uma criança". Normalmente as criancinhas menores, é igual você falou, ela não Para vai aí o ela para assunto. aí o assunto, ela não vai perguntar como se namora, É. entendeu? E mais pra frente, quando tiver, esse questionamento: "Ai, como se namora?", já vai estar praticamente ali na aula de biologia, onde se explica anatomicamente como Uhum. acontece, né. Uhum. Então, não assustem as crianças de vocês, eu sempre falo isso. E Uhum. também não reaja: "Meu Deus, onde você escutou É. isso?". E eu tô brincando aqui da minha mãe, mas a minha mãe sempre foi muito legal. E ela assim, ela tinha os pudores dela, sempre teve, ela é uma pessoa, né, mais velha, mas ela sempre teve um papo super aberto: "Mãe, que é isso? É isso. Nana, é isso", nunca me escondeu nada, nunca ela foi essa pessoa, ela sempre conversou comigo, tudo, tudo. Uhum. Inclusive quando a gente assistia novela antigamente, né: "Olha que absurdo, que é com isso?". Não se fala isso. Nossa, meu avô fazia Ah, mas isso. aí era ótimo, que eu tive vários aprendizados de vida com isso. É. E eu achei isso bem legal. E eu realmente também trouxe isso dentro da minha casa. Por exemplo, eu sempre fui criançada que às vezes falava umas bobeiras, ela nunca me podou. Ela nunca falou: "Não fala isso. Não, isso é feio". Não, nunca fez isso.
filhinha, e conversava. Então, isso realmente eu passei para as minhas, e eu acho isso bem interessante também, É muito importante. né? Agora, um passo mais à frente. Hum. Estamos pais de adolescentes, não é meu caso ainda, mas logo será. Não quero saber o que fazer. Eles já sabem tudo. Eles já sabem como faz, como evitar gravidez, como evitar doenças. Como que a gente consegue entrar nesse assunto dentro de casa com eles para que isso seja uma conversa que não seja invasiva ou uma conversa que não seja desagradável? Por exemplo, também me lembro, adolescente, que quando minha mãe queria conversar comigo algumas coisas assim, adolescente, eu já não queria essa conversa. Ai, que papo chato. Ai, que horas vai acabar esse assunto? Tem. Como é que a gente consegue uma interação com o nosso filho, porque a gente está num mundo que a gente precisa de estar em contato direto com os filhos. O mundo é muito perigoso em vários aspectos. Então, a gente tem que ser amigo. Como é que a gente é amigo falando sexualmente para evitar gravidez, para evitar doenças, evitar gravidez em momentos, né, muito jovens, sem ser invasivo, sem ser o chato, ou não tem como, pai e mãe é chato mesmo. Ai, Flavinha, vamos lá. Varia, né, de personalidade, né? O processo ele começa muito antes da adolescência, que é como eu te falei, é na infância. Sim. Eu acho que se você tem uma condução assertiva na infância, é muito mais fácil no processo de De adolescência abordar esses assuntos. de abordar. Por quê? Você já criou uma conexão, um vínculo com essas filhas. Então, elas vão se sentir à vontade em compartilhar determinadas coisas com vocês. Tanto com você quanto com o Thiago. Talvez cada um ali com o que considera ali mais... com mais afinidade, né? Porque tem isso também. Mas isso a gente constrói desde lá de trás. Mas claro que existem algumas... Quando eu falo assim com você da construção que vem lá de trás, eu sei que também tem a influência da personalidade de cada pessoa. Igual mesmo sua mãe naturalizando tudo, você descreveu aí que você achava chato esse tipo de abordagem. Adolescente já fica mais chato, né? Adolescente já tem algumas ressalvas, né? Não é tudo que eles gostam que se intrometa. E eu sempre falo que o importante é respeitar o espaço do outro e deixar muito aberto o canal de comunicação. E se você está com dificuldade de entrar ou de conduzir esse assunto, leve informações. E quando eu falo de informações, às vezes um filme educativo, onde vocês possam ver em família e discutir. E às vezes fazer igual a mãe fazia, tá vendo? Olha lá, fez besteira. Mas quando eu falo desses filmes educativos, eu acho uma forma super legal de acessar o adolescente. Sim, sim. Hoje em dia a gente tem séries, filmes que trabalham isso muito bem. E aí vocês podem ver em família e começar até a discussão entre você e seu esposo. E aí depois vocês pedirem a opinião delas. E deixar essa troca fluir naturalmente. Concorda comigo que discutir sobre uma terceira pessoa é muito melhor do que discutir sobre você? Concordo. Isso Adorei neutraliza demais. Isso é muito legal. Adorei esse dia. Então, eu gosto sempre de sugerir dessa forma. Muito isso, né? Claro que com termos, assim, filminhos mais tranquilos, né? Não tão por causa da idade delas, mas isso já acontece muito. As conversas, os aprendizados. E, Flavinha, isso serve até para relação amorosa, tá? Uma coisa que eu fazia muito... Nossa, eu sou terrível. Conte-me tudo. Por exemplo, se eu quero descobrir alguma coisa da pessoa que eu tô me relacionando, seja namorado, marido, noivo, enfim, ou até um certo contatinho, se eu quero descobrir alguma coisa, eu faço uma coisa muito feia. Já vai contar, ele vai saber. Não tem problema. Ele nunca vai saber, nunca vai saber. Então tá. Ele como se tivesse uma pessoa específica, né? Mas enfim. Nunca vai saber. Eu sempre conto algo que eu quero descobrir dele como se fosse uma história de uma amiga minha e peço ele para dar opinião. Então, por exemplo, você acredita que fulaninho viu ciclaninho fazendo isso, isso e isso, e a reação dela foi essa, essa e essa? E aí, o que eu tô querendo descobrir é assim, qual seria o comportamento dele, se ele vai validar aquele comportamento ou não que o cara teve, e aí eu já faço identificação de valores, se tá condizente com os meus ou não. Eu sou terrível. A maioria das pessoas não sabem que eu faço isso, mas eu faço muito isso. Vou contar com um monte de gente, mentira. Todo mundo vê, pelo visto, né?
E aí, eu coleto o valor que ele tem, o tipo de opinião, e como também ele avaliou a reação da garota. Se ele vai falar, nossa, que louca, que sem noção, eu vou falar, é o tipo de cara que chama ele de louca. Então, eu já começo ali a observar alguns comportamentos. Então, assim, estrategicamente eu uso muito a psicologia ao meu favor. Mas tá vendo, eu tô falando isso de ajuda. fulano, porque às vezes eu percebia Dá que pra quando eu fazer isso com o pergunto... filho também, Dá adolescente. sim. Filho de não sei quem fez isso. Isso. Então, só o que você acha? Isso. Você Interessante. consegue também. Então, é sempre quando você está jogando para o outro a responsabilidade que você consegue coletar mais informações. Porque se você perguntar assim para ele, não, nesse contexto aqui, como você agiria? Ele vai ter uma resposta para neutralizar, ele vai ter uma resposta pronta. Então, não é legal, as pessoas se esquivam muito disso. Agora, quando você joga pro coleguinha, ele se sente até confortável em defender o comportamento do coleguinha e manifestar com honestidade a opinião dele. É interessante, essa dica valeu ouro. Então, vamos agora mais um ponto. Você tem algum caso engraçado para contar? Uma pergunta que é muito feita? Eu tenho uma pergunta. Não é pergunta não, comentário de consultório, para você ir pensando aí na sua resposta. Existe um mito que as pessoas têm, os dentistas não têm, as pessoas têm, e que chegam no consultório de todos os dentistas do mundo todos os dias, tenho certeza. Por exemplo, não posso passar fio dental porque sangra. Ou, não consigo passar fio dental porque os meus dentes são muito juntos, são tão juntos que quando eu passo, sangra. Isso não existe. Exatamente. A gengiva inflamada sangra é um toque. Se sangra, independente de estar junto, se não estar junto, é porque está inflamada. Então, o que faz parar de sangrar é passar o fio dental. Na sua área, tem alguma coisa engraçada, ou que é muito perguntada, ou você tem algum caso engraçado para contar? Para finalizar, nosso podcast Tá. tão bom, né? Tá muito bom. A gente podia ficar mais uma hora aqui, Flavinha. Um mito que as pessoas têm, eu acho, sobre a psicologia em geral, é que as pessoas sempre saem bem da terapia. Muita gente tem esse mito. E é um processo que muitas vezes é doloroso. Você vai sair muitas vezes pior do que você entrou. Aí eu já Já- fiz terapia e já saí mal. Então, Dias ótimos, dias maus. quando você toma consciência de um processo seu que às vezes é um defeito, você não vai sair bem, você vai falar, caramba. Igual, eu já saí de terapias minhas que eu tomei consciência de alguns comportamentos que eram tóxicos. E aí eu me senti super mal, porque eu não queria fazer mal pra pessoa, entendeu? E aí quando eu tomei, eu falei, preciso melhorar como ser humano. E claro que naquele momento, quando eu tomei consciência desse processo, eu não saí legal da terapia. Então as pessoas, às vezes, eu já recebi mensagem de paciente falando assim, Bruna, eu acho que o tratamento não tá legal, não tá dando certo, porque hoje eu saí muito mal da terapia. E aí eu falei, não, é um sinal de que você tomou consciência e a gente tá no caminho certo. Não necessariamente terapia vai ser sempre flores, vai ter dia que você vai aliviar na terapia, vai sair muito melhor, vai sair mais leve, mas vai ter hora que você vai sair pesado. Então é um mito você acreditar que a terapia você só vai sair bem dela. Não, em alguns momentos você vai sair mal e faz parte do processo. E um caso engraçado, na verdade eu tenho muitos casos engraçados, Flavinha, mas assim... Então, bom, para finalizar, o melhor. O que Mas- você acha? Mas você quer um de sexologia ou um de psicologia? O que você acha melhor? Vamos lá. Não é um caso extremamente engraçado, mas é um caso extremamente interessante. Eu acho que serve de estalo para algumas pessoas, né? Quando eu estava terminando a minha primeira especialização em análise do comportamento humano, eu ainda atendia em clínica de convênio, né? Hoje eu só atendo particular. E aí, chegou um cara muito bonito no meu consultório. Lindo. Lindo. Pensa num cara bonito. Meu marido lindo. Ganhei pontos, hein? Ganhei pontos. Meu Deus, hoje tem, hein? Hoje tem. Mas não, realmente, gente, era um cara que você olhava e que você Chamava falava atenção. assim, modelo, Flavinha, Lindo. era muito lindo. Era alto, era forte na proporção certa, tinha um cabelo lindo, um rosto, uns dentes, eu ia gostar dos dentes. Ó. Então era muito bonito. E ele era recém-casado. Ah, E a esposa dele estava passando por um processo depressivo, né? E ele entrou na terapia. E aí ele chegou com a demanda de que ele tinha entrado na terapia porque, apesar dele amar muito a mulher dele, ele gostava de seduzir outras mulheres, mas não chegava a um processo de
traição física, vamos dizer assim, porque eu acho que a traição, ela começa na intenção. Sim. Muita gente considera dessa forma, né? Nossa, hein? Então, ele tinha esse fetiche Uhum. e aí ele falava, chegava lá e contava o que ele tinha feito. E aí toda a terapia era uma mulher nova que ele seduzia. E aquilo que eu já comecei a ficar assim, Nossa, a próxima sou eu. não, como é que eu vou fazer com esse rapaz, né? Porque ele é bonito, então assim, a vida não punia ele. É. Porque quando o cara, né, não é provido de alguma habilidade, a vida acaba punindo. Então as contingências ambientais ajudam. O dele não tinha nada que me ajudava. Assim, ele realmente não chegava a atrair, ele era muito esperto no processo de sedução dele, porque não era uma sedução que emitia provas. Uhum. A esposa dele estava depressiva, também não investigava nada, nunca ia descobrir coisa alguma. E as mulheres sofriam, porque tinha ali, Adoravam aquele é aquela ambiente. sensação de que assim, dá o pirulito e depois tira da criança. Então estava acontecendo isso com diversas mulheres. E ele era extremamente bonito e era habilidoso, tinha uma oratória boa, tinha um emprego ótimo, assim. Pensa num perfil bem completão, assim, mas tinha alguns valores aí distorcidos, né? Sim. E aí, Conseguiu fazer esse trabalho? vou te contar. E aí, Flavinha, foi muito engraçado que ele começou a ultrapassar um pouco os limites em terapia. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a mostrar pra mim o que ele mostrava para as meninas que ele seduzia. Então, assim, eu mostrei essa minha foto aqui sem camisa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou às vezes ele descrevia como tinha sido sexo passado dele quando ele era solteiro e como ele era habilidoso na performance dele na cama. O que ele era muito bom, o que ele fazia. E às vezes ele ia escorregando assim no sofá e totalmente flertando, entendeu? De certa forma. Totalmente sedutor. O cara sabia seduzir. Ele era muito bom na arte de sedução. E eu lembro que eu cheguei pro meu professor na pós e falei assim: eu não sei o que eu faço. Eu falei, por quê? Aí eu falei, porque não é como se ele mentisse pra mim, ele tá sendo honesto sobre as coisas que ele faz. E quando eu questiono se ele acha certo ou não, ele acha errado, mas ele não consegue se libertar desse pensamento e tudo mais. E aí eu comecei a falar todo o caso, e a gente começou a desenhar o caso no papel, porque a gente desenha, né? A gente liga história de vida e a gente tenta achar algum buraco pra ver onde que tava. E eu era novinha ainda. Aí foi difícil. Aí eu falei, caramba. E aí o meu professor até falou assim, Bruna, eu acho que ele te escolheu como terapeuta também com um desafio, propositalmente. E aí a gente falou assim, vamos pegar esse cara. Aí eu falei, meu Deus, vamos. Aí ele chegou e falou assim, olha, você vai questionar sempre a função dele estar te mostrando ou falando determinadas coisas. Porque pensa comigo, Bruna. Aí ele começou a me instigar a pensar, né? Ele falou, o que adianta, qual o objetivo dele em falar, o meu professor estava falando, em falar a performance dele sexual, sendo que ele não tem nenhuma disfunção sexual. O que ele tá querendo com isso? Qual o objetivo final dele? Quando ele mostra uma foto dele sem camisa, qual que é o objetivo final dele também? Falar só que mandou uma foto já não seria o suficiente? Então, observa, sempre desconfia de homem que tenta te mostrar ou fazer coisas com você em terapia que não tem função. Quando você desconfiar, pergunte qual a função disso. Qual a sua intenção em mostrar Qual a isso função o que você acha que esse fato está sendo importante aqui hoje na terapia? É relevante. E aí ele foi parando? E aí eu peguei e falei pra ele, comecei a interrogar. Qual o objetivo disso em terapia? Aí ele falou, não, pra você ver o tipo de foto que eu falei. Aí eu perguntava de novo, aí ele se esquivava. Aí eu peguei e fiz bloqueio de esquiva, que é o que a gente chama de terapia. Eu virei e falei assim, olha só, fulaninho, a sensação que eu tenho é que você tá emitindo o mesmo comportamento que você emite lá fora dentro de terapia. Então, no caso, aí eu desenhei tudo que ele estava fazendo, né? E tudo que a gente tinha analisado, eu e meu professor. Aí eu desenhei tudo pra ele. Quando eu terminei de falar, tudo aí caiu em choro. Gente. Aí foi quando ele realmente conseguiu entrar em análise. Que bom, então. Foi uma situação bem interessante. Foi uma situação que ficou apertada. Eu fiquei na saia justa. Ficou na saia justa. Ai, Bruna, adorei nosso podcast, nossa conversa.
Poderíamos ficar mais Nossa, aqui, poderíamos. conversar uma tarde inteira, não é Sim. verdade? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Adorei. E até o próximo café. Até.